Quem está animado na casa do Senhor? Está animado, deixa a mão levantada. Isso. Vamos lá, está animado. Como é o nome dela, dessa jovem? Eduarda. Pergunta a Eduarda para os seus coleguinhas: você está animado ou desanimado? Amém? Querido, brincadeiras à parte, profeticamente também, falando, eu sei que passamos por dias de desânimo e às vezes não dá para esconder. Não dá para esconder. O fato de você estar presente já alegra o meu coração. Repetindo, estou muito feliz em você estar na casa do Senhor. Muito feliz. Eu tenho passado por momentos pedagógicos, onde eu percebo que estou sendo lixado, literalmente lixado, para ficar mais alinhado, para ficar melhor. Você sabia que o Senhor está trabalhando para te deixar melhor? Só que dói ser lixado, dói ser moldado, dói. Queridos, tem um versículo bem, como posso dizer, um versículo bem interessante, mais que interessante, que Paulo escreve aos Tessalonicenses, acho que primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, acho que versículo 4, alguma coisa assim, que Paulo vai dizer: porque somos provados por Deus, para que o Evangelho nos seja confiado. É isso. Porque somos primeiros provados por Deus, para que o Evangelho nos seja confiado. Ele continua dizendo: e assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. O que Paulo está dizendo? Deus nos prova para depois nos dar um evangelho de poder. Desde o dia em que me converti, eu sonho em receber esse poder que o evangelho nos dá. Que poder? O poder de ser usado para que uma vida seja transformada. Eu não sei se você já teve, aleluia, a oportunidade ou o privilégio de conhecer alguém e poder, através do evangelho, mudar literalmente a vida desta pessoa, através da palavra de Deus. Alguém que você conhecia e que era torto, desprezível, ignorante, sem jeito para muitos, mas por conta dele ter te conhecido, através da tua vida e do poder que o evangelho te deu, agora a vida dele está transformada. Não sei se você já orou por alguém enfermo, literalmente enfermo, e instantaneamente, ou dias depois, ou momentos depois, você enxergou ele curado, totalmente curado. Não sei se você já teve a experiência de ver alguém possesso, endemoniado, perturbado, e você estender a sua mão e declarar: no nome de Jesus, sai dele e não volte mais. E você perceber que agora ele está em perfeita saúde e juízo.
Alguns já passaram por estas experiências, mas a Bíblia nos garante que coisas maiores faremos no nome de Jesus. Glória a Deus. A proposta do Evangelho, alguém me escuta? Diga glória a Deus. A proposta do Evangelho é que você faça as mesmas obras que Jesus fez e faça obras maiores. A proposta do Evangelho é que você possa orar por pessoas que já estão em estados terminais, sem jeito, pela medicina, e eles sejam curadas. Mas às vezes nós olhamos para o nosso cenário, para a nossa casa, para o nosso ministério, para a nossa vida, e percebemos que isto não aconteceu ainda conosco. A nossa alegria não vem, ela não vem do homem, da direita, da esquerda, de coisas terrenas, ela vem do Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. Então percebo que se estou decepcionado, triste, desanimado, cabisbaixo, é porque alguma coisa debaixo conseguiu me desanimar, me destruir. Sim ou não? Por que estamos desanimados? Porque algo não deu certo, porque a situação da minha casa não mudou, porque o meu filho ainda está em um estado que não me agrada, porque algumas portas não se abriram, porque nada mudou, não consegui ainda alcançar aquilo que desejo. Isto nos desanima. A perseguição, as lutas, os embates, as intempéries dessa vida, os dias bons, os dias maus, essa gangorra que sobe e desce. Um dia parece que tudo está dando certo, no outro dia aparentemente já não está dando certo, e somos conduzidos juntos com esses acontecimentos a estarmos nesse estado. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Mas a Bíblia diz, querido, que nós que confiamos no Senhor já passamos desta vida. As coisas deste século, como diz Paulo vai dizer que as preocupações, parafraseando os embates, as perseguições, os dias difíceis, não se pode comparar com aquilo que receberemos. Eu simplifico, ele está dizendo: nenhuma tristeza, angústia, perseguição ou tempo se pode comparar com a tamanha alegria e gozo que receberemos. Isto não me alegra mais. A informação é linda, mas não me alegra. Por quê? Abre aspas. A Bíblia vai dizer, fecha aspas, em relação à introdução,
Porque Nabote tem uma vinha, que você sabe que significa o Evangelho, sim ou não? A vinha de Nabote representa o Evangelho. Nabote representa, irmãos, um ministério cristão. Nabote nos representa como Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Nabote também entrega, se dá, se doa para que o Evangelho não se corrompa, não se perca. Ele está pregando para a minha geração e para todas as gerações que nós precisamos ir prevalecer até o dia da nossa morte, sem se desviarmos, sem retrocedermos, ainda que possamos estar desanimados, mas não negociamos a nossa vinha. Mas o texto vai dizer que Acabe e Jezabel mandou apedrejar Nabote, e Nabote morre, e Acabe toma para si a sua vinha. O assunto que eu quero falar com vocês essa noite é: qual é o tipo de vinha que nós temos? Eu vou repetir: qual é o tipo de vinha que possuímos? Na verdade, o que existe na nossa vinha? Nós temos cultivado a nossa vinha, ou temos plantado uma horta no lugar de uma vinha? A Bíblia diz que Acabe, ele desejava tomar a vinha de Nabote para transformá-la em uma horta. Para que serve uma vinha? Nós somos chamados para recebermos uma vinha toda quarta-feira e todo domingo. Você está aqui ouvindo sobre vinha, sobre palavras, sobre ministério, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, sobre o reino de Deus, para que você possa cultivar a tua vida de maneira correta e ela não possa murchar, morrer. Para que serve uma vinha? Para que serve uma vinha? O que se fazia com a vinha? Colhia-se o quê? Uvas. E as uvas eram amassadas para que pudesse tornar vinho. Se não se cuidar de uma vinha como se deve, ela não dará uvas. E se não der uvas, não tem como ser gerado vinho. Glória a Deus. Sem vinho não tem evangelho. É só o nome de vinha. Mas quando alguém procurar vinho na tua vinha, não achará. Achará quaisquer outra coisa menos vinho. Eu vou repetir, para ver se você pega.
se não cuidarmos da vinha que foi nos dada como se deve cuidar, quando alguém necessitar de vinho, de palavra, de mansidão, de amor, de bondade, de compaixão e de misericórdia, não achará. Talvez achará espinhos, achará outro tipo de planta, menos vinha. Por que é que você já conheceu pessoas que se dizem evangélicas, que dizem que são cristãs? Quando se diz que é cristã, está declarando que foi dada a ela uma vinha, o evangelho. Mas na verdade, quando você necessita de algo que está na sua vinha e tem que ser vinho, você não encontra. O que você encontra é outros tipos de hortaliças. Logo você, irmãos, é estranho, mas é evangélico, mas é cristão, mas congrega na igreja Maranata. Mas o rótulo está escrito: tem uma vinha. O que Nabote tenta arrancar de Acabe, literalmente, para ficar bem esmiuçado, é a bondade que está no seu coração, é a fidelidade que está no coração de Nabote, é a mansidão que está no coração de Nabote, é a misericórdia que está no coração de Nabote, é o perdão ilimitado que está no coração de Nabote, é a compaixão insaciável que está no coração de Nabote. Acabe quer arrancar para plantar o que ele planta em Israel: idolatria, inveja, cobiça, prostituição, iniquidade, incomunhão. Qual é a proposta desta pregação, pastor? Se somos do Senhor, irmãos, precisamos possuir um poder que o Evangelho deu, de mudarmos quem estiver ao nosso lado. As pessoas que estão do nosso lado precisam nos perceber que a cura em nós, a misericórdia, a bondade, há um ser humano transformado que recebeu uma palavra de vida. O que Satanás está fazendo do santo Jezabel e Nabote é isto, mas não consegue. Conheço pessoas que começou bem, conheço pessoas, querido, que exerceu misericórdia, mas não consegue mais. Conheço pessoas que perdoavam facilmente, mas não perdoa mais. Conheço pessoas que já viveu anos de comunhão entre os irmãos, mas não consegue mais. Conheço pessoas que não retribuíram a pedrada com outra pedrada, mas agora retribui uma pedrada com duas pedradas. Acabe negociou a vinha dele, ofereceu outro tipo de vinha, uma vinha artificial. As vinhas que Acabe queria trocar com Nabote não eram vinhas verdadeiras. Tinha nome de vinha, mas dentro dela tinha iniquidade.
me coloco como primeiro quando nos comparam com o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos comprou e nos remiu e nos fez sacerdotes e discípulos dele. As pessoas que nos veem, elas conseguem nos enxergar, elas conseguem nos medir, nos analisar e acham em nós alguma porcentagem em relação ao nosso Senhor. Parou o fundo. Jesus amado, aleluia, glória a Deus, Deus maravilha, desperta por nós, glória a Deus. Melhor que fôssemos frios ou quentes, mas porque somos mornos, meu Deus, somos vomitados pelo Senhor, meu Deus, e por todos aqueles que nos conhecem. Abre aspas, já estou indo para o final da mensagem. Abre aspas. Eu trabalho com aplicativo e alguns irmãos sabem, faço 99. Pego, irmãos, diversos tipos de passageiros, diversos, de todas as realidades e gêneros, e tenho lutado para tentar estar em paz com todos. Não tem sido fácil. glória a Jesus. Há pessoas agradáveis e há pessoas muito desagradáveis que transportam. Aleluia, aleluia, Jesus. Esses dias eu peguei uma passageira de nome Iris, uma senhora de mais de 60 anos, e nós começamos a conversar e por acaso eu tive uma oportunidade casual de me manifestar para ela como pastor. Casual, conversávamos e do nada tive a oportunidade. E ela disse para mim: eu sou candomblé. Ela disse para mim. E ela esperava que eu pudesse ter uma reação, talvez de acepção diferente, talvez como outros tiveram. E eu disse para ela: isto não nos faz inimigos ou incomuns. Eu respeito a senhora. Eu disse para ela: olha, eu fui conduzido a uma igreja evangélica na esperança. Alguém está me ouvindo? Eu disse para ela: eu fui conduzido pelo Espírito Santo a uma igreja evangélica na esperança que Jesus pudesse mudar-me, porque eu era desprezível. Eu quebrava as coisas dentro da minha casa quando chegava louco, de bebida, de drogas. Já contei, o meu filho temia, tinha medo de mim. E ao pensar que não tinha mais jeito, eu tentei um suicídio. Mas no final daquela noite eu ouvi uma voz dizendo: larga tudo e vai para uma igreja, porque o Senhor Jesus pode te transformar em uma nova criatura. Eu disse para ela: o ponto fundamental e primordial do Evangelho é mudar pessoas, transformar pessoas, pegar pessoas arrogantes e transformar em pessoas humildes, trazer pessoas mentirosas
do poder e da misericórdia de Deus. Eu disse: a alegria minha, e na verdade o meu foco, o meu objetivo, a minha missão é alcançar pessoas que estão perdidas e colocar na cabeça dela, na mente dela, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo, irmãos, transforma, que Jesus pega do mundo e transforma num príncipe. Eu disse: eu ainda creio no Evangelho que muda, restaura, que pega um vaso rachado e do mesmo barro faz um vaso novo. Eu creio nesse Evangelho. João, na sua epístola universal, a primeira epístola, ele vai escrever dizendo: e Jesus veio unicamente, exclusivamente para desfazer as obras de Satanás. Jesus veio para te dar um banho de sangue santo. Esse banho te perdoa, remiu você e te deu uma oportunidade de se tornar uma nova criatura. Por isto Paulo vai dizer: e as coisas velhas já se passaram. Jesus nos deu uma oportunidade de se tornarmos nova criatura, e está aqui as estratégias, os ensinamentos, está aqui o caminho, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque não temos nos tornado nova criatura. Ereia Sora da Quebra. Ela disse para mim, menino, eu não sei se você sabe, mas você foi escolhido por Deus para se tornar um pastor. Você não queria. A conversa foi tão longa que paramos o carro. Ela não descia do carro, eu não desligava o carro e a corrida continuava. Ela disse: você foi escolhido para ser um pastor verdadeiro. Já encontrei outras pessoas que se diziam crente só porque estava vestida de branco. Um dia o moço do Uber não me deixou entrar no Uber. Eu disse para ela, abriu a aula. Eu disse para ela: meu Jesus entrou, minha irmã Is, na casa de Zaqueu. Zaqueu, que era tido por toda a Judeia como um homem sem jeito, um ladrão, um corrupto. Ele entra na casa de Zaqueu e dorme na casa de Zaqueu. Como é que eu posso dizer para a senhora que a senhora é dispensável para Jesus? Eu disse: o meu Jesus, ele se encontrou com prostitutas. Ele defendeu uma mulher que foi pega em adultério. Ela começou a encher os olhos de água e ela disse: pastor André, eu quero te fazer um pedido. Eu ganhei a noite. Eu quero te fazer um pedido, por favor, pastor. Eu quero que você ore pelo meu filho de nome Pedro. E eu quero que o Senhor não esqueça de me colocar nas suas orações. Eu entendi naquele momento. Por quê? Porque os dias são tão difíceis que fazem nós esquecermos para que fomos chamados. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho de salvação, que salva, que não faz acepção. Você foi chamado como agente de milagre. Satanás está tentando desanimar você porque sabe que a você já foi confiado um Evangelho de poder que pode transformar vidas. Então, pelo amor de Deus, hoje salta desta cadeira espiritualmente e começa a fazer alguma coisa para o Senhor, porque na medida que você for fazendo, o Espírito Santo de Deus vai te alcançar, vai te renovar. O óleo de
cheio do Espírito Santo. O que eu tenho, eu reparto em nome de Jesus. Levanta e anda, levanta essa cabeça, receba a cura, receba avivamento, receba poder de Deus. Nunca mais eu vou me esquecer da face daquela mulher. Nunca mais eu esquecerei de colocar o nome dela e do filho dela nas minhas orações. Ainda que eu não possa encontrar com ela, eu sei que aquele encontro não foi um acaso. Eu sei que Deus me separou para o Evangelho, para que as boas novas pudessem ser pregadas para aquela mulher. E eu tenho certeza que até o término da vida dela, Deus vai fazer uma obra grandiosa na casa dela, na vida dela, na família dela, em nome de Jesus. Não negocie o teu chamado. Você foi chamado para transformar vidas. Você tem o poder de pregar algo quando te derem oportunidade no teu trabalho, e a palavra não voltará vazia. Ela alcançará um coração, ainda que não possam te dar oportunidade. Você pode entrar no quarto, no banheiro onde você trabalha, e você pode colocar as mãos no chão e declarar: eu declaro o poder do nome de Jesus nesse lugar. Eu declaro salvação. Eu declaro em nome de Jesus milagres e prodígios neste lugar. Somos chamados para vivermos milagres. Somos chamados, queridos, para recebermos o poder de Deus. Mas Paulo acrescenta: antes nós somos provados. Em Mateus capítulo 22, versículo 1, que narramos sobre a vinha, esta vinha que Jesus narra, em Mateus capítulo 20, versículo 1, em Mateus capítulo 21, versículo 28, Jesus conta a parábola do pai de família que tinha uma vinha. Falamos rapidamente dela, mas não comentamos. Eu quero fazer um comentário rápido. Jesus conta que o pai de família tinha 2 filhos que representam 2 tipos de povo cristão, 2 tipos de geração. A geração que tem chamado para trabalhar na vinha e para cuidar dela. Prometeu que trabalharia, mas quando analisou, entendeu, percebeu que teria que se esforçar, que se doar, que trabalhar, que suar. Quando essa geração, que é representada por um dos filhos, percebeu que teria que renunciar ao seu conforto, disse que iria, mas analisando a vinha e o que teria que fazer, não foi. Disse que ia, mas não foi. Disse que faria, mas não fez. Disse que caminharia, que continuaria, mas ao analisar e perceber que teria que trabalhar, que se esforçar, voltou para trás. Jesus disse, ele disse que ia, o primeiro filho disse que ia, mas analisando depois, voltou, não foi. Teve um segundo que representa outra geração, o presbítero Dudu, ele vai dizer que não iria. Quantas vezes chegou
pastor e um evangelista para mim disse: vai trabalhar para o Senhor, rapaz, se converte, entrega a tua vida para Jesus. E eu disse para ele: vai cuidar da tua vida que eu cuido da minha. Se ou não? Ou tem alguém aqui que não nasceu no berço evangélico, que na primeira pregação que você ouviu já se converteu e abraçou a obra do Senhor? A gente teve que bater muitas vezes, e você dizendo: não quero, não vou. E depois amoleceu, como diz o nordestino. Aleluia. Virou uma manteiga derretida por Jesus. Se apaixonou para a obra. Está com os pés enfiados na veia, dizendo: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Disse que não queria. Eu nunca me vi crente, nunca me vi na igreja, eu nunca imaginei. Está aí de terno e gravata, está aí glorificando, está pregando o evangelho. Disse que não ia, mas está presente. Parabéns. Jesus vai dizer: porque muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Não desanime. Não desacredite no teu filho, no teu pai, na tua mãe, no teu colega, na tua colega, porque ele está dizendo que não quer vir para a igreja. Ele está dizendo hoje que não quer. Amanhã Jesus vai tocar no coração dele assim, vai fazer assim, e ele vai dizer: me deu uma vontade de ir no culto com você hoje. Eu não sei, não é eu estou me estranhando, mas me deu uma vontade de ir para o culto. Tu nem me convidou, mas eu vou hoje. Aleluia. Disse que não queria. Jesus disse: esse filho depois se compadeceu, morreu trabalhando com o pai na vida. Glória a Deus. Jesus também coloca como vinho novo, dando referência ao Evangelho, em Lucas capítulo 5, versículo 38. Ele vai dizer: porque não se pode colocar vinho novo em óleos velhos. Porque se colocar vinho novo em óleos velhos, o velho óleo não aguentará, se romperá e o vinho se perderá. Ele está dizendo: se a pessoa ainda vive em costumes velhos, Meu Deus. se ela ainda não deixou os velhos costumes e decidiu viver uma vida na presença do Senhor, Jesus amado. se submetendo à palavra em obediência Obrigado, Espírito Santo. total ao Senhor, toda palavra que for pregada ao seu coração se perderá. Aleluia. Jesus está dizendo: ainda que você possa ouvir a palavra de Deus diariamente, semanalmente, mensalmente, o teu odre não aguentará o vinho novo, se perderá
porque a tua estrutura não tem capacidade para aguentar o vinho novo. Vinho novo em odres velhos, é isso? Não. Vinho novo em odre novo. Como é que se torna um odre novo? Esse corpo aqui não mais fará o que fazia em tempos passados. As vestimentas que vestirá esse odre não serão profanas. A minha boca não será usada para agredir, para denegrir. A minha boca será usada, esse odre será usado para abençoar, para profetizar. Jesus disse: prepara o odre, o coração, a tua vida, e eu derramarei o meu espírito, e a minha palavra, vinho novo, será derramado, se conservará, e vós sereis uma bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Verdade, Pai. Não adianta, não adianta. Às vezes você me pergunta, Jesus, o Senhor tem me dado uma palavra e não é me gloriando, ímpar, genuína, sem fermento. Meu Deus, e me pego sendo traído, sabe, pelas circunstâncias ou momentos e provações que precisamos passar. Um culto como esse, Santa Ceia, o sonho de qualquer pastor é que toda a igreja possa estar presente. O sonho de um pastor é que em 7 anos de um trabalho de suor, de renúncias, de sofrimento, a igreja possa estar numerosa, como obreiros e muitos membros. E eu tenho interrogado ao Senhor, não tenho colocado o Senhor, não tenho contestado o Senhor, eu não tenho variação de dúvida que Deus é poderoso e que o Senhor Jesus continua o mesmo. A minha indagação às vezes ao Senhor é: o Senhor está realmente nesse negócio? O Senhor está realmente no ministério Maranata, ora vem Senhor Jesus? O Senhor apoia o meu ministério pastoral? Porque se o Senhor não estiver nesse negócio, se eu tiver certeza que o Senhor não está comigo, hoje mesmo eu fecho as portas dessa igreja e não abro mais, porque sem o Senhor é impossível caminharmos. Sem o Senhor nada podemos fazer. Mas o Senhor não tem me respondido o que às vezes até quero ouvir. Às vezes estou tão cansado que almejo uma resposta do Senhor. Para, fecha, vai ter uma vida mais tranquila, seja membro de outra igreja, cuida dos teus filhos, tenha mais tempo no final de semana para curtir a vida, para passear, para viajar. Às vezes eu almejo que o Senhor possa me responder desta maneira, mas Ele não me responde. Ele me responde de uma maneira profética e às vezes até soa, dizendo: levanta, come e pega.
caminhada ainda é longa. A tua história não acabou. Eu estou apenas na estrutura. Estou firmando as colunas para que quando a obra possa crescer, nem o vento, nem uma tempestade, nem um tsunami possa te derrubar. Pastor, qual é a parte que me toca? Jesus está dizendo: esta tempestade, este deserto, esse tempo difícil está propositalmente fazendo parte da tua vida. Para quê? O Senhor está enraizando você, está testando você, está dizendo: deixa eu ver se ela vai continuar, mesmo sendo desprezada, mesmo sendo abandonada, mesmo ainda eu não tendo salvado a casa dela. Deixa eu ver se ela vai prevalecer, porque se ela prevalecer, eu vou acrescentar mais na vida dela, eu vou entregar mais talentos, porque eu sei que independente de qualquer coisa, ela não vai ser arrancada da minha casa. Mas se você está pensando em desistir porque apareceu o primeiro problema, porque Golias está amedrontando você, como esperamos receber mais do Senhor, conquistarmos mais, crescermos mais? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Jesus conta a parábola dos talentos. Diz que um senhor chama seus 3 trabalhadores e os presenteia. A um com 5 talentos, ao segundo com 2 e ao terceiro com 1 talento. Quem recebeu 5 talentos, ele trabalha e granjeia. Com 5 talentos ele ganha mais 5 talentos, e agora ele tem 10 talentos para apresentar ao Senhor. Quem ganha 2 talentos, esse moço também trabalha e granjeia. Ele consegue gerar, investir e ganha mais 2 talentos com os 2 que foi dado. Mas Jesus conta que quem recebeu 1 talento não teve coragem de granjear, de trabalhar, de investir, enterrou o seu talento e disse: quando o meu Senhor voltar, eu sei que é homem duro, que colhe onde não planta, eu devolverei o talento que ele deu. Será se você tem pensado de que forma você recebeu uma oportunidade na igreja? Você está querendo desistir ou está querendo trabalhar e produzir para o Senhor? Tem espinhos, pastor, estão olhando torto, eu não tenho tempo, existe isto, existe aquilo. Quem recebeu um talento estava da mesma forma dizendo: eu não tenho capacidade de granjear, de ganhar, de produzir. Quer saber? Eu vou continuar na igreja, e quando o Senhor voltar, eu vou devolver o chamado para ele. Tá bom sentadinho aqui, tá tranquilo. Não estou fazendo nada, mas também não estou perdendo o meu talento. Jesus voltou e recebeu do que tivera 5, e agora tem 10. Disse: servo bom e fiel, no pouco fostes fiel, pois no muito te colocarei. O que recebera 2 e que agora entregará 4, Jesus disse: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco e no muito te colocarei. Se aproxima aquele que enterra o seu talento e diz: aqui, Senhor, não perdi, mas também não trabalhei. Toma o teu talento. Jesus disse que o homem disse: servo negligente, servo infiel, por que você não deu aos mancos?
para que eles pudessem granjear. Jesus disse: agora até o que tu tens perderá. E ali aquele servo, amados, a Bíblia diz que foi lançado nas trevas exteriores e ouviu pranto e ranger de dentes. Difícil. E Jesus pega o talento dele, perdeu o chamado, perdeu o Espírito Santo, perdeu a salvação e ainda foi jogado no fogo do inferno. Jesus pega o talento dele e entrega ao que tem 5 talentos. Eu entregaria na ótica minha ao que tem 2, porque o que tinha 2 só tinha 2, tinha menos. O que tem 5 já está abastado. Por que é que Jesus entrega o talento de quem perdera, de quem não quis usar, ao que tinha 5 e não ao que tinha 2? Porque o teste não é de compaixão, de pena, de peninha. O teste é de quem se posiciona mais será honrado. Quem tem honra recebe honra. Se você recebeu uma oportunidade de ficar na porta como Mário está, e você não faz com excelência, você nunca será pelo Senhor colocado em um lugar maior que o lugar que você está. Desse jeito, Jesus, glória. Se você não consegue cuidar de uma coisa que Deus te deu, Deus nunca te dará 2. Deus acrescenta algo para aqueles que já estão exercendo o seu ministério com excelência. Eu termino. Pastor, não entendi qual é a parte que me toca. Eu quero crescer na igreja, profissionalmente. Quem não quer prosperar de todas as maneiras? Há jovens aqui, há adultos, há jovens promissores aqui nessa igreja, há obreiros que eu olho e penso e acredito, vai se tornar um grande homem de Deus, um grande pastor. Fico decepcionado quando olho e percebo que ela está enterrando o seu talento. Não depende de Jesus. Ele te deu o Espírito Santo, salvação e o Evangelho de poder. Escute, já estou terminando. Paulo diz: conheci todos os discípulos, mas conheci 3, que são as colunas do Evangelho. Quem? João, Pedro e Tiago. Quase todo o planeta conhece 3 discípulos inesquecíveis: João, Pedro e Tiago. Por que é que eles se tornaram colunas? As 3 principais colunas do Evangelho. E não Tomé, e não Felipe, e não Bartolomeu, e não André. Jesus fazia acepção de pessoas?
Jesus mexia os pauzinhos para abençoar e elevar o ministério de Pedro e João e Tiago, mais do que o dos demais. Fica de pé. Aleluia. Glória a Jesus. Deus, glória a Jesus. Jesus, quando ia para os trabalhos cruciais, viver as maiores experiências que já viveu na terra, sempre estava ao seu lado João, Pedro e Tiago. Jesus subiu ao monte da transfiguração. Ele vai lá e chama André, Felipe e Tomé. Sim ou não? Ele chama João, Pedro e Tiago. Jesus entra na casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo. Jesus chama João, Pedro e Tiago. Tiago morre a fio de espada por Herodes. Resta João e Pedro. João é aquele que recebe a visão do Apocalipse, é elevado até o terceiro céu. João é o único homem da Bíblia que vê Jesus glorificado na ilha de Patmos. João chega na ilha de Patmos e a Bíblia diz que uma voz como de muitas águas falava a João. Ele diz: me virei e não me aguentei, caí como morto. Mas ele me tocou e disse: levanta. Quando João levanta, ele diz: eu vi, e tinha cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo. Os seus pés eram como latão reluzente ao meio-dia. Da sua boca saiu uma espada poderosa que cortava, e a sua voz como o som de muitas águas. Glória. Glória. Pedro caminha por cima das águas, é nomeado como pedra fundamental do Evangelho. Sobre ti, Pedro, eu erguerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pergunto para você: o que esses homens tinham mais? O que nele, o que eram melhores que nós? Decisão de servir ao Senhor integralmente. Enquanto nós não decidimos servir ao Senhor integralmente, o poder do Evangelho não será nos dado. Eu finalizo para sermos em 5 e declaro para você: Jesus, quando está ceando com os discípulos em João capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos. Ele tira a capa, pega um banquinho, manda que os discípulos possam se aproximar e começa a lavar os pés dos discípulos. O Espírito Santo me disse hoje, presbítero Dudu, Jesus estava fazendo um ato de purificação, estava lavando os pés dos discípulos. Jesus disse: se vocês não aprenderem a lavar os pés uns dos outros, vocês não fazem parte de mim. Recebe a aplicação dura. Se você está do lado de alguém
e esta pessoa que está do teu lado não está sendo mudada, purificada, influenciada e melhorada por você, você não faz parte da equipe de Jesus. Você não tem parte ainda comigo. Nós temos o poder de purificar, de lavar as pessoas, sabe, arrancar o que não presta, arrancar o que há de maligno na vida das pessoas. Você foi chamado com esse poder. Jesus te deu esse poder de melhorar quem está do teu lado. Este é, irmãos, o verdadeiro evangelho. Vou continuar pregando ele até morrer. Eu sei que você está triste ainda, mas eu sei que isso é plano do maligno. Não permita continuar dessa maneira. Se revolte com você. Diga para você: eu não fui chamado para isto. Vamos cear? Presbítero Dudu e obreiro Magno, rapidamente ergam o vinho e o pão. Se assenta um bocadinho, dá uma salva de palmas para o Senhor. Projeta para mim aqui, se puder, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Hoje eu vou deixar eles orarem. O presbítero Dudu vai estar orando pelo pão, e logo em seguida o irmão Magno também vai estar orando pelo cálice. Só estenda a mão para cá e orem comigo. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui eu te apresento, ó Pai, este pão, Senhor. Sabemos, ó Pai, que foi um pão feito pela mão do homem, Senhor, mas tem um grande significado, um grande símbolo, ó Pai. Soberano Rei da Glória, pelos olhos da fé, ó Pai. Eu vejo e sinto, ó Pai, que aqui, Senhor, está uma parte do teu povo, Pai, a qual neste momento, pela tua misericórdia, vamos, Pai, tocar, Senhor. Vamos ingerir, ó Pai. Soberano Rei da Glória, aqui eu te apresento esse pão, Senhor. Soberano Deus, que a gente veio a fazer, Pai amado, Senhor, esse ato, Pai amado, lembrando de Ti, ó Pai, que foi o Senhor, Pai, aquela noite que foi traído, Pai amado, deu graça e disse: ó Pai Santo, querido e amado, eu te peço, Pai Deus poderoso, que nessa noite, ó Pai, bem sabemos a gente, Senhor, que a noite da ceia, Pai amado, ficou para nos purificar, Senhor, porque se a gente, Senhor, não tivesse algo, Senhor, nada para ser purificado, a gente não precisava ceiar, Pai, mas sabemos, Pai, a séria daquela glória séria. Soberano Rei da Glória, o Senhor Deus, Ele nesse momento, Ele me revela que tem gente aqui da igreja dizendo que não vai cear porque não é digno. Senhor Deus, fala assim: tu que já tocou, basta só se arrepender e ceia em nome de Jesus, tá? Soberano Rei da Glória, obrigado, Deus. Bendito é seu Pai amado, em concordância, amado com nossos irmãos, Senhor. Deus, aqui está teu cálice. Pai, aqui com grande representatividade, Senhor Deus. Nós, Senhor Deus, nos examinamos nos dias de hoje, Pai, para que a gente, Senhor Deus, purifiquemos, Pai amado, e lembremos do Senhor. Lembremos daquele dia, Senhor Deus, que o Senhor naquele Golgotá, naquele monte, Pai, fizeram essa cidade contigo. Mas não saber, eles eram com um propósito maior, Pai, para que hoje possamos, Senhor Deus, estar aqui bem presente, para junto com os irmãos, Senhor Deus, celebrar aquele dia e nos renunciar, Pai amado, do nosso pecado, mais uma vez, porque a tua palavra diz, Deus, que era justamente para que a gente lembrasse
ansiais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Próximo. Examine-se, pois, o homem, versículo 23. Versículo 23. Versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado e partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode servir o pão em nome de Jesus. Quando você receber o cálice, depois o pão, aí você fica de pé e ergue os dois, tá bom? Estou pelo sangue, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Você que já pegou o pão, vai se colocando de pé em nome de Jesus. Toda a igreja, se puder, os jovens, fiquem de pé, estamos terminando. Para você que o culto começou às 19, irmãos, tá? A gente está apenas 10 minutinhos passando o horário, é muito Santa Ceia. É bom? Glória ao Pai. Em seguida, o irmão Magno vai estar servindo o cálice, versículo 25, por favor. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu nome, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Pode servir, irmão Magno, lá do começo até o altar da igreja. Aleluia! Isso. Eita, maravilha!
que não se servem, você vai erguendo assim um pouco. Diga assim, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu não sou digno. Diga, mas o teu amor me tornou digno de participar do teu corpo e do teu sangue. Participar em nome de Deus. Agradeça, agradeça. Oh, agradeça, agradeça. Mais um mês você está de pé ceando. Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino, eu sou forasteiro. Saudades do meu lar, onde eu vou morar. E quando a dor invade minha alma, parece que vou perder a calma. E não me lembro que sou peregrino, ainda não cheguei em casa, mas esse dia vai chegar. E em minha casa eu vou entrar, nunca mais serei um forasteiro, o céu será para sempre o meu lar. Aqui eu sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. Mas ainda não cheguei em casa, por isso a dor. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as feridas. Mas ainda não cheguei em casa, nossa, por isso as lágrimas. Mas ainda não cheguei em casa. Declara assim: mas logo vou. Uma casa celestial, há uma mansão celestial que nos espera, meu irmão. O tempo das dores é passageiro, o tempo do rancor é passageiro, a mágoa do ódio
não cheguei em casa. Por isso as lágrimas, mas ainda não cheguei em casa. Por isso as feridas. Se alguém com feridas espirituais aqui, meu irmão, Jesus está passando por Jesus está passando com bálsamo, a hora de alegria. Cura, Senhor. Espírito Santo de Deus, tem liberdade no nosso meio, tem liberdade no nosso meio. Seja cheio. Seja cheio. Se está com vontade de abraçar alguém, não, se está com vontade de abraçar alguém, abraça. Se está com vontade, tem gente que precisa de um abraço. Você não veio aqui para tomar Santa Ceia e continuar vazio. Você veio para ser fortalecido em nome de Jesus. Confia nele. Troque esse fardo pesado por um fardo leve em nome dele. Você se expôs por mim. Se entregou, vai cá. Se entregou no meu lugar e deu a nova chance. Eu vou. Recomeça. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Faz o seguinte: olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Tua morte ali na cruz, carregando a minha dor. Você se expôs por mim na cruz do Calvário, no madeiro. Se entregou no meu lugar e me deu uma nova chance. Recomeça, vida nova. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, eu corro pra ele, teu amor me chama. Levante a tua mão, declara. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu
Amém.